Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Vamos lá, dar continuidade então, na aula passada, pelo que eu me lembro, nós concluímos ali, sobre a visão, que Deus deu ao rei Nabucodonosor, sobre o futuro das nações, através daquela visão da estátua lá e tal, as partes lá dos metais, o ouro, prata, bronze, ferro, aquela coisa toda, E aí, no mesmo livro de Daniel, só que agora no capítulo 7, há outro sonho, só que esse sonho, ele é agora dado por Deus ao próprio Daniel, ao profeta Daniel. Lá foi dado a Nabucodonosor e Daniel interpretou o sonho. Aqui, Deus, ele dá ao próprio Daniel, ao próprio profeta, esse sonho, e só que aí eram animais, Nesse sonho tinha essas figuras aí, que também representavam os reinos humanos, Porém, com um acréscimo, tá? Então, enquanto na visão lá de Nabucodonosor, do capítulo 4, Daniel, ele falou lá dos reinos, lá a Babilônia, que era vigente, depois Medo-Persa, Grécia e Roma, Só que agora essa visão, ou melhor, esse sonho que Daniel teve da parte de Deus, também vai falar, representando aí esses animais, cada um deles. Vamos ler, que acho que fica melhor a gente lendo, e a partir da leitura aqui a gente entendendo melhor. Eu quero ler com vocês o capítulo 7, vamos ler aqui desde o verso 1 mesmo, tá? Desde o verso 1 e depois a gente vai seguindo a leitura aqui. Amados, o próprio texto, e eu peço até que vocês depois, ou depois da aula que acabar, enfim, ou durante a semana aí, vocês leiam esse capítulo também, tá? Esses textos que a gente está lendo aqui, que eu leio partes, fragmentado, só para ir direto ao ponto, para a gente ganhar o nosso tempinho. Mas seria muito bom que vocês lessem na íntegra, todo o capítulo 4 que nós lemos, por exemplo, aqui hoje o capítulo 7, depois o capítulo 8, 9, enfim, do capítulo 7 até o 12 de Daniel, seria muito bom que vocês fizessem uma leitura simples mesmo, aquela leitura simples que eu digo assim, lendo, observando, querendo fazer anotações, façam mesmo, querendo procurar aí no livro, no próprio Google, só que cuidado aí onde vocês estão pesquisando, porque no Google nem tudo que está lá é correto, é bom, teologicamente é saudável, mas enfim, também já fico à disposição, porque se tiver alguma dúvida, alguma questão lá, professor, eu estava pesquisando aqui num site tal, sei lá, o professor tal, o pastor tal, livro tal, autor tal, escritor não sei das quantas, teólogo, estava falando isso de fato é correto, é coerente? Diga, Luciano, pode falar, meu irmão, pode abrir o microfone aí, fala. Eu queria fazer uma pergunta que eu achei interessante e curioso. Sim. Por que o rei foi um dos como é que fala? Dos servos do rei, trocou o nome de Daniel e dos demais? Ah, tá. Aí está falando lá desde o comecinho lá, do livro de Daniel, Vamos lá. O que aconteceu ali foi o seguinte, que a Babilônia, ela invade Jerusalém, destrói Jerusalém lá e tal, Israel, no todo, e Jerusalém especificamente, o templo, e aí vai levando esses jovenzinhos. Daniel tinha em torno lá de 17 anos, diz os estudiosos, Então era bem novinho lá, era tudo jovenzinhos. E o que um império fazia antes para dominar outro império? Aliás, isso é uma estratégia que até hoje ainda é usada. Quando você quer se sobrepor sobre outra nação, você precisa estar impondo a sua cultura, seu idioma, sua forma de se alimentar, sua forma de se organizar, enfim, tudo isso, essa cultura é imposta, Hoje tem diversas formas de fazer isso, Vou dar um exemplo. Os Estados Unidos, por exemplo, a gente percebe o quanto os Estados Unidos é dominante nas outras nações. Então, no Brasil aqui, a gente usa termos que não é do nosso idioma, é do inglês,
a gente às vezes assume a forma de se alimentar que também não é própria nossa, né? Deixa eu só admitir aqui uma aluna, Adriana. Vamos lá. Adrianinha, bem-vinda. Paz amada, boa noite. Bora lá, vamos seguir aqui a toada, tá? A gente está no iniciozinho mesmo aqui. Só para situar a Adriana, que chegou agora, a pergunta do Luciano foi por que o nome lá dos jovens lá foram mudados lá, né? No caso, o Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Era o nome dos 4, né? Foi Sadraque, Mesaque, Abidnego e Belsazar. Não foi isso? Então, por que foi mudado? Tá no capítulo 1, né? Isso. Versículo 7. Exato. Por que foi mudado? Por conta disso aqui que eu estou expondo, né? Então, assim, o império, como eu disse, a cultura, ela precisa ser imposta a outra nação porque você domina a nação, né? Quando você impõe a sua forma de pensar o mundo, o seu idioma, tudo isso, você vai dominando, você vai destruindo a outra cultura, por assim dizer, você a domina. Então é isso que eles fizeram. Primeiro, quiseram apagar, né, da vida desses jovens a identidade deles. Olha que coisa interessante. Então assim, cada um, por exemplo, Misael, Daniel, Deus é o meu juiz, né? Misael, Deus é gracioso. Ananias, cada nome, ele falava alguma coisa a respeito da identidade desses rapazes. Então, quando trocaram os nomes, né, Abidnego, servo de nego, né, enfim, cada nome que foi colocado neles também referia-se a deuses pagãos ou se referia a crenças pagãs. Então, percebe como sutilmente aqui o que estava acontecendo era destruir a identidade desses jovens para que eles não tivessem mais as características, né, da sua crença, do seu Deus, da sua nação e a sua cultura. Então esse aí é um dos motivos pelos quais foram trocados o nome deles. Tranquilo, Luciano? Ficou aí esclarecido? Que bom, meu irmão. Vamos lá então. E surgindo perguntas aí vocês podem fazer, tá? Adriana, capítulo 7 de Daniel, tá? É o que a gente vai fazer a leitura agora. Vamos lá. Falando sobre o segundo sonho, né? Então o primeiro sonho ao Nabucodonosor, como eu falei, e o segundo sonho é dado a Daniel aqui, e nesse sonho existe essas representações, da mesma forma do capítulo 4 da Nabucodonosor representava as nações. Então vamos lá, ó. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Já vamos entender, amados, guardem essa informação, porque isso vai ser importante quando a gente abordar o livro de Apocalipse. Agora a gente tem que ter cuidado, tá? Em que sentido? Não é porque em uma passagem bíblica existe uma figura, um símbolo, e representa tal coisa, que em toda a Bíblia vai representar a mesma coisa. Por exemplo, o mar, né? Mar, quando a gente chegar lá em Apocalipse, a gente vai perceber que mar, a figura, o símbolo mar, representa as nações. Um mar de gente, né? A gente tem até essa expressão, né? Eu não estou dizendo que em toda a Bíblia apareceu a palavra mar representa as nações. Não é isso, tá? Mas aqui a gente já vai entendendo essa linguagem simbólica, né? Que a escatologia ela usa bastante, linguagem simbólica. Mas como eu disse, a gente precisa ter muito cuidado. Cada texto ele tem que ser interpretado dentro do seu contexto, ou seja, dentro daquilo que está sendo falado, tá bom? Então vou dar outro exemplo aqui de símbolos, né? Quando a gente fala de pomba, o que a gente lembra? O que representa a pomba, amados? Vocês podem me ajudar aí, rapidinho falando? Não sei se eu li... Espírito Santo. Eu acho que a Adriana falou ali rapidinho nos lábios, acho que eu li também isso aí. Espírito Santo, né? Representa o Espírito Santo. A gente até pega esse símbolo de pomba para falar que é símbolo da paz também, né? A pomba branca e tal. Mas a Bíblia, o Espírito Santo. Mas quando a gente pega um texto lá de Joel, por exemplo, ou é Joel ou Oséias, agora me perdi, mas um desses 2 profetas aí, aparece lá a pomba como representação de tolice. Olha só, uma tolice, né? Olha o que Jesus disse: sede simples como as pombas, prudentes como a serpente. Então olha como Jesus pega a pomba para se referir à simplicidade, à virtude da simplicidade. Perceberam que tem a própria serpente. Jesus pega a serpente aqui como símbolo de prudência.
Mas a gente sabe que em Apocalipse, por exemplo, lá em Gênesis, a serpente representa Satanás. Vocês estão entendendo que, dependendo do contexto, aquele símbolo nem sempre vai ter o mesmo significado, amados? Então esse é um ponto fundamental para quem estuda esse tema escatologia, tá bom? Senão a gente se perde nesses símbolos aí e quando não, começa a colocar significado que não existe, né? Então esse é outro ponto. Por que as pessoas se perdem tanto quando vai estudar Apocalipse? Porque elas vão assim, imaginando o que aquilo significa. Não é assim. Nós precisamos investigar o porquê o autor, no caso de Apocalipse, João, usou aquele símbolo. O que aquele símbolo, aquela figura, aquele termo representava para o autor ou para os, no caso, os destinatários, os leitores. O que significava para eles, não é para nós. A primeira pergunta é, o que esse texto significou para aqueles primeiros destinatários? Só depois da gente descobrir isso, é que aí a gente faz a segunda pergunta. E para nós, o que isso significa? Né? Na hermenêutica, que é outra matéria da teologia, que lida com as regras de interpretação da Bíblia, do texto, vai dizer que há o sentido da palavra e o significado da palavra. O sentido é isso. Que sentido teve para aquele primeiro leitor esse termo ou esse símbolo? Depois de descobrir isso, a gente faz a segunda pergunta. E que significado tem para nós? A gente não deve ler a Bíblia já procurando assim, o que Deus quer falar comigo? A gente faz isso, né? A gente é ensinado, inclusive, a isso, né? Vou ler o texto aqui para saber o que Deus quer falar comigo. Não é correta essa abordagem. A abordagem correta é o que Deus, através do profeta Daniel, quis falar com o povo cativo aqui na Babilônia. Descobrimos isso? Tá. E ao meu respeito, André, aqui Brasil, século XXI, o que Deus quer comunicar comigo? Então, se a gente não sabe, os primeiros leitores, a comunicação de Deus, dificilmente a gente vai acertar na segunda pergunta. Tá? Então isso é algo assim fundamental para quem lida com a Bíblia, amados. Tá? Então vamos lá, na continuação, a gente vai ver então aqui as representações dos animais, né? Capítulo 7 de Daniel, verso número 4. O primeiro, no caso o animal, desculpa, eu não concluí, tá? Não concluí. Eu falei de mar, né? Subiram do mar. O mar aqui então representa de fato as nações, entenda isso, tá? Tanto aqui quanto lá em Apocalipse, quando chegar eu reforço isso. Então subiram do mar aqui. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia, e olhei até que lhe foram arrancadas asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então, olha só que coisa interessante. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que isso aqui tudo é esclarecido. Verso de número 5. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Cada um desses elementos aqui representa alguma coisa, tá? Mas, 3 costelas, né? Estava colocado na boca do animal. Esse animal, ele era parecido, semelhante a um urso. Percebam que a palavra aqui não quer dizer era um urso. Semelhante, parecido, né? Que a gente chama na língua portuguesa de símile. Era parecido, não era exatamente. Né? Lá em Apocalipse capítulo 1, o rosto de Jesus era como o sol ao meio-dia, era como. Seus olhos era como chama de fogo. Esse termo como, que é o que a gente chama de símile, que é o semelhante. É parecido, não é exatamente. Só para a gente entender. Mesmo porque, amados, a gente precisa entender. Aqui são visões de coisas celestiais, de coisas assim, que a gente muitas vezes não tem conhecimento aqui. Então, quem escreveu aquilo, ou tentou representar aquilo usando elementos de linguagem humana. O que é a Bíblia? A Bíblia é Deus falando em sotaque humano. Eu acho bem interessante essa expressão, essa ideia. Então, assim, porque qual que é o idioma de Deus? Deus fala o quê? Aramaico? Hebraico? Depende, né? Para Paulo ele falou em hebraico. Para o japonês, Deus vai falar em mandarim. Né? Para o português ou o espanhol, Deus vai falar em castelhano. Então, assim, qual que é a língua de Deus? Não tem, amado. Né? Deus fala segundo o ser humano consegue compreender nos seus idiomas. Vocês lembram lá de Atos capítulo 2, quando desceu o Espírito Santo lá? Né? Tinha 16 nações representadas ali. E o que a Bíblia diz?
que os ouvintes, né, aquelas milhares de pessoas, eles falaram assim: esses homens não são galileus? Todos eles não são galileus? Ou seja, todos eles não têm o idioma hebraico, aramaico, que seja? Por que nós estamos ouvindo cada um falando na língua que somos nascidos? Porque tinha partos, medos, elamitas, da Capadócia, romanos, forasteiros, enfim, mas ali tinha talvez ali 16 idiomas diferentes daquele público que vieram de várias partes do mundo para celebrar o dia de Pentecoste ali. Só que quando Deus usou aqueles 120 pessoas lá cheios do Espírito Santo, cada um falava no idioma que era falado por aquelas pessoas lá do país de origem. Olha que coisa interessante. Tem um paralelo que a gente faz com a Torre de Babel lá, né? Então lá teve a confusão de línguas, aqui teve a convergência. Mas enfim, é outra história, outra questão. Só para a gente entender toda essa dinâmica, tá bom? Vou tentar aqui ser mais objetivo. Verso de número 6. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinham também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Como eu disse, tudo aqui representa alguma coisa, daqui a pouco a gente vai ver alguns desses símbolos aqui. Verso 8. Estando eu considerando as pontas, eis aqui entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. 3 pontas aqui, essas pontas aqui a gente entende na visão que eram chifres, tá? Chifres. Não sei se vocês já viram, mas algumas igrejas no Brasil, eu acho isso muito curioso. Penso que não é bom, porque teologicamente é uma questão complicada, mas eles usam para, às vezes, separar obreiros, né? Ali para o ministério, pega azeite, mas e coloca num chifrezinho, porque era assim que era no Antigo Israel, né? Assim que era no Antigo Testamento. Porque o chifre representava poder. Então esse é o símbolo do chifre, tá? Via de regra, em vários contextos e textos bíblicos, não em todos, como eu disse, mas vários. Esse aqui, por exemplo, é isso. Então os chifres ou essas pontas eram considerados poderes, tá? Então o óleo também, ele era considerado nessa unção que havia, né, do sacerdote, do profeta. Se não me falha a memória, o rei também era ungido dessa forma. Isso era a representação do poder de Deus sobre a vida do indivíduo para cumprir lá uma tarefa, né? Essa era a chamada unção do Antigo Testamento, né? No Novo Testamento essas coisas mudam, tá? Então é por isso que teologicamente eu disse que essas coisas são muito complicadas. Quando você pega elementos, práticas, símbolos do Antigo Testamento e quer continuar isso no Novo Testamento, sendo que o Novo Testamento não continua, então a gente tem aqui um perigo muito grande de cometer heresias, porque esses símbolos do Antigo Testamento, eles tinham lá a sua pedagogia, tinham o seu propósito. Deus estava ensinando, né, as pessoas lá. Eu até brinco, né, o Antigo Testamento era o prezinho de Deus, né? Então era Deus lidando lá com as criancinhas. Como que a gente ensina a criança? Com conceito? Com profundidade conceitual? Não, amado. Se ensina a criança de uma forma lúdica, né? Com imagens, com figuras, com desenhos. A criança aprende, né, por esses métodos pedagógicos. Então Deus, é por isso que tinha muito símbolo, muita representação. Deus fazia com que o profeta lá, de repente, fizesse todo um teatro para passar para o povo uma mensagem que Deus queria. No Novo Testamento já não é isso que Deus usa, não são esses métodos, né? Porque o Novo Testamento já chega Deus lidando com pessoas que devem ser levadas à maturidade. Então já são verdades reveladas, verdades profundas, tá? Verdades doutrinárias, né, que Jesus e os apóstolos, eles começam então, ou Deus começa através deles, a estar passando para o povo, né? Só para a gente entender. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse simbolismo muito exagerado que a gente tem. E entender que cada símbolo representa alguma coisa, mas cuidado. Por exemplo, a gente tem que entender o que significa o batismo.
Qual é o símbolo do batismo? Né? Qual que é o símbolo dos elementos da ceia? Né? Que é o vinho lá, que não é nem vinho, né? Ninguém usa, dificilmente uma igreja usa vinho, né? O suco de uva ralo, ruim pra caramba, que muitas vezes serve para nós, né? O povo não escolhe nem um melhorzinho integral, né? Qual que é assim um bom aí, amados, que vocês conhecem aqui na região? Só pra gente ver se consegue arrumar um melhor. Mas enfim, né? Nenhuma coisa assim. São representações, tá? Isso que eu quero dizer. Mas essa ponta que surge aqui, essa outra ponta, representa o poder do anticristo lá no final dos tempos. Então isso que foi acrescentado em relação ao sonho lá do Nabucodonosor, tá? Então só para falar sobre isso. Essa ponta pequena representa o governo do anticristo lá no final dos tempos. Então olha só como Deus, já desde essa época, falou sobre o que vai acontecer no final dos tempos, coisa que não aconteceu ainda. Ou seja, no mínimo, a gente tem aqui quase 3.000 anos, né, de uma profecia que ainda não se cumpriu, que é esse governo do anticristo que virá, tá bom? Aí a gente vai para o capítulo 8. Capítulo 8, em uma visão, Daniel novamente tem a revelação do futuro, né, dos reinos humanos. Então a gente vê aqui o capítulo 8, ó, novamente tem outra visão de Deus. Aí aparecem outros animais, né? Aqui eu não vou ler, tá? Só rapidinho aqui vou falar para vocês. Capítulo 8, verso 3, aparece aqui um carneiro, né? No verso 5 aparece um bode. No verso 9, uma ponta muito pequena, ó, também trazendo, né? Então, o que Deus está fazendo aqui? Ah, André, mas isso era preciso? Deus já não falou lá com o Nabucodonosor? Por que vem repetindo? Esse método de Deus é muito interessante, amados, de repetições. Esse é o método pedagógico, né, que a gente usa. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ó, Novo Testamento, lá em Filipenses, capítulo 3, verso de número 1, Paulo diz o seguinte: eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas, e isso tem sido segurança para vocês. Então é um método de ensino, um método pedagógico, é uma didática que Deus usa, né, que até hoje nós usamos, para o ensino, para fixar, sabe? A gente usa diferentes termos, a gente usa até, sei lá, um método diferente, como por exemplo uma parábola, alguma coisa assim, para comunicar a mesma coisa. Só que você vai acrescentando sempre, né? Sempre tentando ilustrar. Não tem as ilustrações? O que são as ilustrações? São histórias que elas trazem uma verdade lá, né? Uma historieta, né? Uma história pequenininha e tal. Então tudo isso são recursos pedagógicos, tá? Então é isso que a gente faz, inclusive, até hoje, né? Então Deus está fazendo isso também, tá? Sempre trazendo assim repetições, acrescentando mais alguma coisa para ir construindo, amados. Isso é o interessante do estudo, isso é o interessante do que a gente chama de revelação gradual de Deus. Então, o que é a Bíblia? É uma revelação gradual, pouco a pouco, sabe? Degrau a degrau, assim, ó. A gente chama de uma forma paulatina, né? Deus vai progressivamente revelando a sua vontade. Onde está o ápice? Onde está a plenitude da revelação de Deus? Está no Novo Testamento em Cristo Jesus. Em Cristo. Então a gente precisa entender isso. Tudo isso pretendia apontar para uma pessoa, para uma verdade absoluta, que era o Cristo. Quando a gente lê em João capítulo 1, por exemplo, verso 14, se não me falha a memória, o João diz assim: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Né? Então Jesus, aliás, Hebreus capítulo 1, olha que texto interessante, Hebreus capítulo 1, verso 1, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Ele é a expressa imagem da sua pessoa. Aí acho que é o verso 2, né? 1 e 2 de Hebreus capítulo 1. Então só para a gente entender essa dinâmica, como Deus vai ensinando, como que Deus vai conduzindo. Amados, por que muitas vezes muitos cristãos são superficiais nessa compreensão da vontade de Deus, do conhecimento bíblico? Porque é necessário esse processo. Esse processo aqui nosso, ó, de estudo, de investigação, de procurar o sentido da palavra, de pegar outro texto, fazer a relação, de ler um livro, de refletir, de ler de novo, de assistir a aula 2 vezes, né? Como alguns fazem, 3 vezes. Teve um aluno aí esse dia que falou: eu assisto a aula 3, 4 vezes lá e tal, faço anotação e paro e volto. E é nesse processo mesmo, né? Então olha só como as verdades preciosas de Deus, amados, não são qualquer coisa.
Por que Jesus ele falava por parábola? Jesus só começou a ensinar por parábola no final do seu ministério, no 3º ano do seu ministério. Tá? No início do 3º ano, Jesus teve 3 anos, né? 3 anos e meio ali de ministério, dos 30 aos 33 anos, e só no finalzinho que ele começou a ensinar por parábola. Por quê? Essas parábolas nem sempre eram claras. Vocês lembram de algumas passagens, por exemplo, que os próprios discípulos, 12 ali, falaram assim, a gente não entendeu não, o que significa? O senhor não pode explicar pra gente aí? Quer dizer, a multidão ouvia, não fazia sentido e ia embora. Os que estavam interessados de fato no que Jesus tinha a falar, mesmo não compreendendo, ficavam e perguntavam para Jesus. E aí Jesus os explicava. Tá? Isso a gente entende que é o próprio Deus fazendo essa triagem, peneirando, amados, os curiosos daqueles que de fato estão interessados por ele. Então as verdades bíblicas não são para curiosos, as profundidades das verdades de Deus não são para pessoas displicentes, pessoas que não entendem o valor do Evangelho, o valor da salvação, o valor da comunhão com Deus, amados. É por isso que nós temos de fato pessoas que elas desfrutam mais dessa compreensão de Deus, da intimidade com Deus, porque são pessoas que entenderam a importância disso. Evangelho não é um produto de R$1,99, coisa barata, bijuteria. Alguém até disse para mim, né? Deus é joia, o resto é bijuteria. Brincando. Mas, brincadeiras à parte, o que a gente tem que entender é isso, amados, sabe? Quando a gente se debruça diante da palavra de Deus, quando nós buscamos a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, Deus, ele se apresenta a nós. Ele de fato, sabe, abre nossa compreensão. Deus, ele tem a alegria de estar se revelando, de estar se fazendo conhecido para todos aqueles que de fato se interessam por ele, para a pessoa dele, para a verdade do Evangelho. É por isso que a gente vê a diferença entre cristãos e cristãos, discípulos de Cristo e discípulos de Cristo. Não é porque alguns são mais capazes, mais iluminados, mais ungidos, não, amados. É à medida que o nosso coração se inclina, que o nosso coração se rende, que a nossa alma se volta com sede intensa pelo nosso Deus, sabe? A gente vai, de fato, nos relacionando com Deus de uma maneira muito mais íntima. Não é porque Deus tem pessoas preferidas. Não é por isso, amado. É porque todo aquele que, à medida que se entrega para Deus, né, Deus ele vai também se aproximando dessa pessoa nesse sentido. Então a gente precisa entender essa dinâmica, tá? Olha que coisa interessante. Aqui no capítulo 8 mesmo, no verso 17, vamos lá acompanhar a leitura? Capítulo 8, verso 17, tá? Só falei lá dos animais que aparecem aqui. Verso 17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse, né? Então aqui era um ente celestial, tá? Um anjo que Deus enviou para trazer a Daniel a compreensão dessa visão, né? E ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no final dos tempos, ou no final do tempo, né? Então olha só como foi muito claro a mensagem para Daniel. O que você está vendo agora vai se cumprir no final do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Olha que coisa interessante. Então ele vai dar a interpretação para Daniel agora de toda essa visão, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Lembra das pontas lá, representam poderes? A Média e a Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. A ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com força dela. Isso aqui é interessante, amados, porque está falando da Grécia, né? Alexandre o Grande. Olha, a história depois vai confirmando, por assim dizer, tudo isso aqui. A gente está falando, então, aqui foi 500 e pouco, deixa eu ver agora, vamos arredondar, uns 550 anos antes de Cristo, e a Grécia surge ali nos 333 anos, o Império forte, né, com Alexandre o Grande e tal. Então a gente está falando aqui de 200 anos para frente, né, é o que foi acontecer. E aí
a história vai confirmando. Isso aconteceu. Quando Alexandre o Grande morre, Alexandre Magno, ele morre, 4 generais dele é o que dão, né, origem aí, mas a 4 reinos menores, por assim dizer. Então, olha só como tudo vai se encaixando aqui. As profecias de Deus, amados, eu gostaria muito também que a gente pensasse isso. As profecias de Deus, quando Deus fala as coisas, elas são claras. Eu fico, às vezes, vendo, né, algumas supostas profecias, revelações de Deus e visões. É tão misteriosa, mano, é tão enigmática, que, tipo, no final o cara tem que falar, é mistério. Aí todo mundo se contenta, mas Deus falou que, não sei, Deus falou, foi tão profundo que Deus falou que a gente não entendeu direito, mas é mistério. E aí vai todo mundo para casa com mistério. Não, meus irmãos, não tem como. Deus, a proposta de Deus, sabe, é trazer de fato a clareza para as nossas vidas. Paulo diz, Deus não é Deus de confusão, pelo amor de Deus. Né? Deus é Deus de elucidação. Deus é Deus de trazer para nós a clareza da sua vontade. Ele não é um Deus que brinca de esconde-esconde, amado. De mistério. Não. O Evangelho é revelação de Deus. É o que a gente vai estudar. A gente vai estudar um livro que chama-se Revelação, que é o Apocalipse. Né? Apocalipsis, revelação. Então, às vezes eu fico assim pegando algumas coisas assim e falo, meu Deus do céu, que loucura. Verso 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, estou no 24, tá? Não pelo seu próprio poder. Destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprouver e destruirá os fortes e o povo santo. Preste atenção. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração se engrandecerá. E por causa da tranquilidade destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Então, veja que coisa interessante o que a visão está falando aqui. Como vai se dar todos esses reinos, impérios, como isso vai acontecer, características, amados, características de cada império. E, de fato, quando a gente analisa Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, as características e até o anticristo. Então, a gente sabe mais ou menos como vai ser a característica do governo do anticristo. Tá? A gente não fica nessa loucura conjecturando que pode ser a China com seu império, pode ser, sei lá, a Europa na sua confederação não, a gente não sabe, a gente sabe que terá uma característica, ou algumas características. A gente até pode, mais ou menos, saber como vai ser a característica desse líder mundial, e haverá, isso aí é um consenso, eu acho que com todos os estudiosos, independente das suas opiniões, né, que os estudiosos têm a respeito do Apocalipse, do escatologia, melhor dizendo, mas há esse consenso. Então haverá de fato, literalmente, um homem que governará o mundo, articulará os poderes. Imagina só, se a gente pensar bem, nós tivemos já, Nabucodonosor foi um, que foi imperador do mundo, depois Alexandre o Grande, depois os Césares, né? Com Roma, no caso, foram esses impérios em escala mundial. Não foi que eles dominaram lá um tequinho da terra. Eles dominaram assim, a maioria dos países existentes na sua época. Né? Então hoje você tem esses blocos se unindo. Então você tem o bloco europeu, você tem o bloco da América Latina, você tem o bloco dos asiáticos. Então hoje o mundo está se organizando em blocos de poderes. Isso vai facilitar que uma pessoa possa ter alcance e articule de uma forma mais organizada. Mano. Né? E se a gente pensar em Hitler, por exemplo, Napoleão Bonaparte, depois Hitler, se a gente pensar, olha o poder que um homem concentrou nele mesmo. Então é muito perigoso esse negócio de concentração de poder numa pessoa. Né? Às vezes a gente pensa que isso é bom, isso não é bom. Mas o poder nunca deve ser centralizado em um país, em uma pessoa, tá certo? O ser humano não sabe lidar com o poder. Não sabe lidar com o poder, amados. Isso é um fato. Existiu um ser celestial que não soube lidar com o seu poder. Virou um Satanás. Porque a gente acha que nós, meros mortais, com todas as nossas limitações... tem até uma frase aí, né? Dá poder ao homem e você vai conhecê-lo, né?
Então, só se dá um poderzinho ali para alguém ali, a pessoa já muitas vezes se revela ali, já mostra o que quem é de fato, né, no seu coração e tudo mais. Então, nós não sabemos lidar com o poder. O poder ele tem que ser colocado aos pés de Cristo. Todo o poder que nós recebemos, poder intelectual, poder físico, poder social, poder administrativo, poder espiritual, poder psicológico, enfim, emocional, todos esses poderes eles têm que ser colocados a serviço do outro. Porque quem usa o poder para se servir, não serve. Tudo que nós temos, amados, tem sempre que beneficiar o outro. O poder ele não deve me servir, porque eu não sei lidar com ele. Muito menos o poder tem que fazer com que as pessoas me sirvam. Olha só as características de muitos líderes religiosos do nosso tempo. Eles usam o poder, como eu disse, às vezes administrativo, porque tem poder sobre as outras pessoas, né? Põe lá num cargo, põe no disciplina, enfim, tem poder administrativo sobre as pessoas. Poder muitas vezes intelectual, e aí manipula as pessoas para levar com que as pessoas pensem como ele pensa. Poder, entre aspas, espiritual, porque é uma autoridade, tem uma função lá eclesiástica, e ele usa esse poder para subjugar as pessoas debaixo da sua ordem. Poder físico muitas vezes, né? Homens usam isso contra mulheres, por exemplo. Vocês estão entendendo como esses poderes, se eles não forem colocados a serviço do outro, amados, eles começam então a corromper a nossa alma. Então a gente precisa pensar nessa questão, tá? O poder deve ser descentralizado, porque o poder centralizado, ele vai culminar, ele vai convergir, ele vai canalizar, ele vai apontar sempre para aquilo que o anticristo vai fazer lá na frente. Então a gente precisa ter muito cuidado. Só tem um que nele reside todo o poder, primeiro que é legítimo, porque ele é a fonte do poder. E ele nunca usou o seu poder para se beneficiar, é o nosso Senhor. Né? Quantas vezes, amados? Ele tinha poder para descer da cruz, não desceu. Embora ele falou, tu tem poder, então desce. Mas ele não usou o seu poder para se beneficiar. Quantas vezes lá, né, os apóstolos lá, Pedro, bem parecido com a gente, quis induzir Jesus ou persuadir Jesus a usar o seu poder para se livrar. E Jesus disse não. Estava conversando com um pastor aqui segunda-feira, tomando café com um casal de pastores aqui em casa, né? E a gente estava falando sobre esse ponto aí, né? Que às vezes tem alguns pastores endoidados, 13, amados, assim, doidão, chapado de sei lá o quê. E eles acham que tem poder para amaldiçoar, mas eu amaldiçoo você. Aí eu perguntei, será que eles amaldiçoam em nome de Jesus? Porque para abençoar a gente usa o nome de Jesus, né? Te abençoa em nome de Jesus. Mas para amaldiçoar, a gente amaldiçoa como? Eu te amaldiçoo em meu próprio nome? Como que é? Olha que loucura. Deus só nos deu poder para a vida e para abençoar, mas nós não temos autoridade para fazer outra coisa. E é fácil você ter poder para matar também. Isso aí qualquer um tem. Satanás tem. Eu quero ver ter poder para dar vida. Só Jesus concede. E só ele tem. Né? Então a gente precisa pensar nisso aqui. Que lições esse estudo traz para a gente? Né? Esse tema aqui, que lição a gente pode extrair para as nossas vidas? Eu penso que são essas aqui, entre outras, lógico. Mas essas aqui eu acho interessante a gente pensar também, tá? Porque embora eu fale assim, André, mas eu não tenho esses poderes, poder financeiro, não tenho poder de influência, não tenho poder e tal, mas nós temos micropoderes uns na vida dos outros, amados. Né? Então, assim, eu acho bem interessante, tem um filósofo aí que ele vai trabalhar essa questão, não é filósofo, é sociólogo, né? Mas ele vai falar quando o opressor, quando o oprimido vira opressor. Não importa o grau, mas pessoas oprimidas, quando elas muitas vezes chegam na hora delas, começam a oprimir. E aí, como eu falo, não importa são micropoderes que a gente tem. Né? Às vezes, quando a gente era filho, a gente era oprimido pelo adulto. A gente se tornou adulto, a gente vai oprimir as crianças. A gente era lá uma pessoa oprimida, lá sendo liderado. Quando a gente se torna líder, a gente começa a oprimir. Quer dizer, aquilo que fizeram com a gente reproduz? Como que é isso? Você vê que loucura. Né? Então a gente precisa aprender essas coisas e entender que nem sempre são em grande escala, não. O capítulo 9 de Daniel, ele recebe outra informação, tá? O capítulo 9, agora do anjo Gabriel, né? A respeito especificamente do povo judeu. Então a gente precisa entender isso aqui também, tá? Que seria restaurado, né? Eles receberiam o Messias, ele seria morto, o Messias, e sofreria uma perseguição. Então olha só,
no capítulo 9, aqui no cativeiro babilônico, Deus já falando para o povo de Israel o que 500 anos para frente ia acontecer. Né? Ou seja, a respeito do povo judeu, isso estava destinado ao povo judeu. Esse anjo Gabriel, ele aparece tanto aqui quanto lá para anunciar também o nascimento de Zacarias, não é isso? Se me fala a memória, Zacarias e depois do próprio Jesus, falando então ali sempre em relação ao Messias, coisas do tipo, né? É um anjo mensageiro e tal. Como aparece um pouquinho depois o Miguel. O Miguel, a gente vai ver ele depois lá em Apocalipse também, sempre relacionado ao povo judeu. Então, me parece que ele aparece em 3 ocasiões, né? Aqui em Daniel, em Judas, né? Livro de Judas, a cartinha muito curta de Judas, e em Apocalipse, capítulo 12 ali. Então, nessas 3 ocasiões, se não me falha a memória, esse anjo, esse arcanjo, né? Parece que é uma espécie de um maioral dos anjos celestiais. Ele aparece sempre relacionado a Israel, ao povo judeu. Existe sim, amados, um tratar de Deus com essa nação e com esse povo judeu na história. Não quer dizer que eles são especiais em relação aos demais povos, não são. Porque quando Jesus vem, o que foi cumprido nesse povo foi cumprido. Né? Tanto é que a Bíblia diz, veio para o que era seus, os judeus. Os seus não receberam, mas todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, a igreja aqui, ela é constituída de judeus e gentios. Tá? Então hoje, muitas vezes, amados, a gente tem um olhar extremista para Israel, o povo judeu. Né? Ou às vezes é quase que uma idolatria, é um povo assim melhor ou santo e não é. Ou como também a gente despreza totalmente como sendo nada. Não, é um equilíbrio que a gente tem que achar nisso. Tá? Tanto é que hoje, infelizmente, a gente pensa que talvez seja um mal do brasileiro. Né? Eu não sei as igrejas em outros países. Eu até preciso ver com alguns alunos, né, que tem aí em outros países, alunos da teologia, até vou perguntar para eles como que é essa dinâmica de algumas igrejas, até brasileiras mesmo, aí no exterior, que eles participam, se tem essa mesma relação que muitas igrejas no Brasil têm com Israel, que é uma coisa que parece que é mais espiritual, né? Tipo assim, o óleo de Israel é mais ungido, né? Cura mais, eu acho, né? Sei lá, a água do Jordão, eu não sei como traz tanta água no avião, que eles dizem que é água do Jordão, não sei, inclusive é muito suja, mas enfim, cada coisa, né? Talvez seja o Brasil porque tem essa síndrome de vira-lata e parece que tudo que é de fora é melhor, né? Talvez seja isso também que faz com que a gente queira ser quase um judeu, como se fosse melhor ser um crente judeu do que um crente brasileiro. Né? Então aí a gente vê essas distorções e fala, não, André, que bobagem, que isso tem a ver? Tem tudo a ver, mano. Todas essas coisas, elas de alguma maneira nos influenciam. Não tem nada neutro nessa história. Não existe coisas neutras, principalmente quando traz símbolos. Quando a gente vê uma igreja, por exemplo, evangélica, tá? Com um pastor lá que é quase um judeu, com kippá, com talit, barbona, nada contra a barba, né? Porque eu não deixo a minha maior, porque não cresce, aqui não prospera, igual Israel no deserto, só fica girando no mesmo lugar e não cresce nunca. Mas a questão ungindo objetos, aí você vê lá a bandeira da estrela de Davi. Eu fui numa igreja aqui próxima, aqui, não vou falar o nome dela não, claro, só aqui no bairro aqui de Jacaraípe. Mas assim, os caras começaram o culto cantando o hino nacional de Israel. Eu falei, oxe, aí depois tocaram um tal de, eles chamam de chofar, né? Eu chamo de berrante mesmo, eles sabem? Do boiadeiro lá. Eu falei, nossa, isso aqui é o quê? É um judaísmo, não é evangelho? Então, percebe, amados, como essas confusões, elas vão muitas vezes prejudicando aquilo que é a vontade de Deus, né? Que é uma relação com Deus de uma maneira não religiosa, que foi o que o judaísmo se tornou. Então, o judaísmo necessariamente não era algo proposto por Deus. Né? Tanto é que Jesus veio corrigindo um monte de coisa lá do judaísmo, um monte, reprovando um monte de coisa. Né? Como o cristianismo também, muita coisa do cristianismo não tem nada a ver com o evangelho. São coisas distintas, as pessoas pensam que é a mesma coisa. Evangelho é uma coisa, cristianismo é outra. Mano. Cristianismo, ele é fruto, ele é resultado de uma ação política de um homem no ano 313, que era o imperador da época mundial, que é o Constantino.
Tá? Ele funda o cristianismo. Jesus nunca pretendeu criar uma religião que hoje nós chamamos de cristianismo. Nunca. Evangelho é outra coisa. Né? No cristianismo, a gente pode ter um evangelho lá dentro. Eu até brinco, né? Eu acredito tanto no poder penetrante do evangelho que qualquer hora dessa entra dentro das nossas igrejas, mano. Eu brinco que o evangelho, qualquer hora dessa, assim, ele é pregado nas igrejas evangélicas, né? De uma forma mais pura e tal. Brincadeira, mas falando a verdade também, né? Não é num fundo totalmente irônico, apenas de que é uma realidade, não. Agora a gente precisa entender isso, né? Então, aqui há profecias a respeito da nação de Israel, isso se cumpre em Jesus. Olha que coisa interessante, o capítulo 9 aqui, o verso 24, por exemplo, né? Deixa eu só controlar o tempo aqui, que daqui a pouco acho que está acabando a transmissão ao vivo, tá? E aí vocês já vão se preparando para ver se vai seguir aí um 10 minutinhos depois nos bastidores, né? O verso 24 do capítulo 9 de Daniel, tá? Que eu estou me referindo. Capítulo 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Olha o que o anjo diz para Daniel. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e sobre as tuas santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e espiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então percebam, esse verso 24 fala sobre um período, tá? Que é destinado ao povo judeu. Vamos um pouquinho mais para frente, amados, aqui no capítulo de número 9 mesmo, né? No verso... Continuidade, a gente leu o 24, vamos ler o 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, veja bem, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Essas semanas, elas representam, e aí a gente vai ver isso depois em Apocalipse que se confirma, tá? Elas representam períodos de anos mesmo, né? Ou seja, uma semana são 7 dias, que representam anos, na verdade. Então, 70 semanas seriam o total de 490 anos. E quando a gente faz a conta, é impressionante como é assertivo o negócio. Quando a gente faz as contas mesmo aqui, eu não vou fazer agora, tá? Uma coisa um pouco mais elaborada e tal, para a gente ganhar tempo aqui. Eu não vou fazer exatamente os cálculos. Mas o texto vai dizer, desde a ordem que saiu para restaurar e para edificar Jerusalém. O povo estava no cativeiro babilônico, né? E aí quando se cumpre os 70 anos que Deus tinha falado através do profeta Jeremias, vocês lembram? Né? Que o povo iria para o cativeiro, passou 70 anos, Daniel lia. O profeta Daniel lia Jeremias, conhecia Ezequiel, amados. Os profetas liam, né? Diferente dos profetas atuais, que não conhecem Bíblia, não lê Bíblia, né? Mas só começam a falar das imaginações da sua mente e tudo mais. Então o profeta Daniel ele começou a orar, dizendo, Senhor, já se cumpriu o que o Senhor falou pelo profeta, né? Que 70 semanas o teu povo ia passar aqui e tal. Ele orou e aí veio essa visão quando ele estava orando aqui no capítulo 9. E aí essas semanas, então, elas contam a partir dessa ordem que o Ciro, né, que tinha vencido os babilônicos, dá ordem para o povo judeu voltar para sua terra e edificar. Que aí é escrito o livro de Neemias, o livro de Esdras, é nesse período, amados. Né? Então a gente junta todas essas informações desses livros aqui e a gente vai entendendo, vai montando o quebra-cabeça. Tá bom? É estudo, é pesquisa, né? É leitura, é comparação. Não tem nada aqui de revelação e tal. É só ler a Bíblia. A Bíblia, como eu disse, não é um livro de mistério nem de enigmas. É que é preciso ser lida como deve ser lida, estudada e examinada. Né? Quando a gente faz isso direitinho, então a gente vai vendo a clareza da vontade de Deus. Porque, como eu disse, Deus ele não dá acesso à sua palavra. A salvação, meu Deus do céu, é o mais precioso que um ser humano poderia ter contato, amados. É a salvação. Salvação não é banal desse jeito que o povo está pensando, não. Parece que por nada as pessoas vão, assim, abandonando a sua vida com Cristo. Tornaram a salvação da sua alma coisa banal, descartável. Troca-se por um momento de prazer, troca-se por uma posição
social, troca-se sei lá por quê, por um bem-estar, às vezes físico e momentâneo. Amados, a salvação é coisa seríssima. Hebreus capítulo 2, o autor vai dizer uma tão grande salvação, essa expressão que ele usa, né? Tão grande salvação nos alcançou. É coisa preciosa a salvação. Para mim não custou nada. Agora, para Deus custou o seu filho. Para Jesus custou a sua vida, crucificado, sem merecer aquilo. Um sangue inocente foi derramado, para nós não custou nada. Só que a gente precisa dar o valor devido à salvação. Esse que é o ponto que a gente precisa enfatizar nos nossos dias, né? Então a gente percebe aqui o quanto que Deus, ele também não oferece a salvação como se fosse assim. Parece que em algumas igrejas, né, em algumas pregações, parece que Deus é carente, né? Parece que Deus está numa carência enorme de adoração, amado. Ai de Deus se a gente não adorar, hein? Ai de Deus se a gente não cantar umas músicas para Ele. Ai de Deus se eu não entregar o meu dinheiro lá na igreja, né? Coitado de Deus se eu não defendê-lo aí diante das acusações. Meu Deus do céu, a gente tem fabricado um Deus que parece muito mais com a gente, né? Segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E não é, mas as coisas de Deus não está carente, não. Pelo contrário, é nós que somos os carentes dessa história e nós somos os necessitados. Então, assim, a salvação ela não é para ser jogada como pérola aos porcos, Jesus dizendo também, né? Me parece que se referia mais ou menos isso. Mas vamos lá. Então, assim, essas semanas representam períodos de anos, tá? Então, 70 semanas, 490 anos. Se a gente faz a conta, desde lá do período lá do cativeiro babilônico, que Daniel recebe a profecia, que essa ordem vem do Ciro lá para o povo voltar para Jerusalém, até a vinda de Jesus, até o início do ministério de Jesus com 30 anos, dá exatamente 483 anos. Pô, André, então errou, né? Você não falou que o negócio é assertivo? Não é 490? Como que faltou aqui 7 anos? Então, esses 7 anos a gente vai ver mais para frente. Olha aqui o verso 26. Depois das 62 semanas, 62 mais 7, que ficou para trás aqui, 69, né? Será tirado o Messias. Então, olha como o negócio é detalhado. Então, 483 anos o Messias seria tirado, ou seja, seria morto, né? E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Sabe quando isso aconteceu, amados? No ano 70 depois de Cristo. O imperador Tito, na ocasião lá, o general de Roma, né, do Império Romano, invade Jerusalém, destrói Jerusalém. É isso aqui, ó, o povo do príncipe veio e destruiu a santa cidade e o santuário. E o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Olha que coisa interessante. O que a gente precisa aqui ter em mente é o seguinte: para os profetas não foram revelado o período da igreja. Foi assim direto os 490 anos, depois viria o anticristo. Então esse interregno, esse ato, né, entre Jesus morrer e a vinda dele, ou o anticristo surgir, é esse ato da igreja. Isso não foi revelado aos profetas. Tá? É por isso que eles contam como se está acontecendo na sequência. Mas Jesus foi tirado, aí faltou 7 anos. Aí a gente vai ver mais para frente que esses 7 anos é aqueles 7 anos naquela corrente teológica que a gente está seguindo, né? Claro que tem outras opiniões. Esses 7 anos é os 7 anos que vai vir lá na frente, que é chamada Grande Tribulação. E nesses 7 anos ainda ele é dividido em 3. Olha o verso de número 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Ou seja, por 7 anos. O anticristo. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui eu quero fechar pelo menos a aula de hoje, amados, nessa informação de que haverá de fato, né, esse período chamado da Grande Tribulação, que é o que a gente vai estudar aqui para frente, né, essas aulas para frente, esse período todo, porque até Jesus a gente já sabe que se cumpriu lá. Jesus veio, foi morto, ressuscitou, e aí esse período de 2000 anos que é esse intervalo, tá? É por isso que a gente não vê aqui, por exemplo, em Daniel, mas lá no Novo Testamento aí a gente vai ver Jesus trazendo lá informações no capítulo 24 de Mateus, a gente vai estudar o livro de Apocalipse e outras porções, e aí a gente vai ver que a igreja ela está
nesse processo aí dos últimos tempos também. Mas os últimos tempos e a escatologia começou com Jesus, como a gente falou na aula passada. Vocês têm alguma pergunta? Vamos participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus